TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. É ele, Guilherme Cunha, preparado para falar conosco aqui do Expresso da Tarde sobre esse dia do pregão e toda a volatilidade que a gente viu com a divulgação da ata. E aí, Gui, tudo bom com você? Boa tarde. Fala, Medina, tudo certo? Tudo resolvido? Um pouco mais corado, consegui pegar um sol e voltei para esse movimento da ata que gerou uma gerou uma euforia, mas o mercado já se readequou. Então a gente tem muito para falar. A bolsa foi buscar perto dos 122 e desceu. O dólar foi romper a mínima e subiu, mas tem chão ainda para o pregão do fechamento de hoje. E a gente não acredita, inclusive, a dar essa sequência de alta no tá, Medina. Acho que é o primeiro insight que a gente tem que trazer para a nossa audiência. Beleza, inclusive se colocar o gráfico de 5 minutos do Ibov, a gente vê exatamente o que você acabou de descrever. Ali na hora da divulgação, uma euforia, o Ibov tocou a máxima ali, acima dos 120 mil pontos, para trazer o ponto exato, 120.199 pontos, quase 120.200, e depois foi arrefecendo, o Gui. Mas conta pra gente como que essa ata mexeu com esse momento do pregão. Você já adiantou que não vê uma sequência em relação a esse movimento altista. Conta pra gente então, o Gui, o que você imagina que vem por aí? Boa, Medina. O contexto, né, fazendo a futurologia, é que nós tenhamos esse aumento de taxa de juros, sim, lá nos Estados Unidos, e aqui nós tenhamos o movimento da baixa de juros. Então, não teve nada muito diferente do que o mercado esperava, por isso que nós tivemos essa adequação rapidamente do preço. Tendo esse aumento lá do 0,25 nos Estados Unidos e a queda aqui no Brasil, que já vem sendo falado em 0,5%, a gente começa a ver que o dólar pode se fortalecer por um período um pouco mais antecipado e mais longo. Mas a Bolsa acaba não mudando em nada o cenário, ela tem um viés de alta, a única coisa é que quando ela foi zerando os stops dos vendidos, gerou uma euforia ali em meio à comunidade, acreditando que a Bolsa poderia romper esse 122 e trazer um espaço mais alto, 122 no futuro, 120 no à vista. Porém, é uma resistência muito forte, Medina, e como nós não tivemos nenhuma surpresa, inclusive uma surpresa mais positiva pós-ata, está tudo no preço, o mercado pode contabilizar o fechamento muito próximo desses 120 mil pontos no índice e o dólar cada vez mais perto da mínima. O dólar só não rompeu a mínima e ficou para baixo porque o DXY acabou se estressando com o movimento da ata. Beleza, ô Gui, aproveita que a gente tá falando sobre a divulgação da ata também, para trazer mais detalhes justamente. Você disse que o DXY estressou depois da divulgação. O mercado americano também deu uma piorada, né, ô Gui? Pro cenário americano, fica contratado uma nova alta de juros e como que isso impacta o investidor, como mexe na hora da decisão por lá? Se é mais uma ou se é mais duas? Você tá trabalhando com qual cenário, Gui? Boa, Medina, se não tiver a alta dos juros lá nos Estados Unidos, fica uma situação extremamente contraditória, né? No que diz respeito ao que o Futuros está demonstrando, inclusive o que o Jerome Powell também pautou recentemente a respeito das expectativas de duas altas nesse ano de 2023. O aumento de taxa de juros é uma para sugar, né? Esse é o grande contexto. Então a gente vê que as pessoas tendem a ir para o movimento de renda fixa, está extremamente atrativo a renda fixa americana, por isso que gera essa volatilidade lá no S&P, nas bolsas americanas como um todo e até mesmo aqui no nosso dólar, que começa a ter uma previsibilidade não de saída de dinheiro da bolsa, mas sim daqui a pouco a nossa renda fixa tende a sofrer um pouquinho com esse alto juro americano que está ficando histórico, inclusive. Maravilha, Guilherme Cunha aqui conosco, trazendo as percepções dele sobre esse dia do pregão. Daqui a pouquinho o Gui vai responder as dúvidas que vocês têm em relação a determinados ativos, a oportunidades que surgem na bolsa nesse momento. Tem alguma dúvida, encaminha para cá. Camila, nem deu tempo, por conta da divulgação da ata, de você explicar quais são as formas que a galera tem para participar aqui do nosso programa. Faço convite agora, Camila, para a galera mandar o seu papel pro Gui.
Então vamos lá, Medina, porque participar do Expresso da Tarde é muito fácil. A primeira forma é lá no nosso canal do YouTube, que provavelmente você está nos assistindo por lá, que é o youtube.com/tcinvestimentos, youtube.com/tcinvestimentos. É só você escrever ali no chat e, claro, deixar o seu like, que eu já anoto aqui e passo para o Gui. Além de lá, tem a nossa station no tc.com.br ou até pelo aplicativo do TC no seu celular, que você pode também estar nos acompanhando por lá. Além de lá, tem o nosso WhatsApp, o 119-3726-1318. 119-3726-1318 e o número sempre fica aqui na tela. Olha, por fim, mas não menos importante, tem também o nosso Instagram, o @tcradiooficial. Agora é correr e mandar o papel pro Gui Cunha, Gui. Medina. Boa, Confundi. Camila, tranquilo, é isso aí. Manda o papel aqui, você que tá participando. Muita gente comentando sobre dólar no dia de hoje, viu, Gui? Vou pedir pra você falar sobre isso ainda daqui a pouquinho. Um abraço também pra galera que tá lá na Station, quando eu mandei o salve pro pessoal que participa dentro da plataforma do TC. O Luiz Godoy, mandando boa tarde aqui pra gente, o Vitor Miguel, o Eduardo Novaes também, já deixando uma pergunta. O Eduardo Novaes, Gui, ele te perguntou sobre lojas Quero e Marfrig, já você fala sobre esse tema. Só de proteínas hoje como destaque, né? Tô vendo o BRF subindo 10% agora, Gui. Daqui a pouquinho você comenta mais sobre isso. Agora, consolidada toda a visão que o mercado teve em relação à ata do FONC, o Gui, o que pode vir daqui pra frente depois disso ter sido estabelecido e divulgado? No que o mercado tá de olho agora? No que espera? Quais podem ser os triggers de alta para a Bolsa Brasileira, Gui? Boa, vamos lá, Medina. Primeiramente, no curto espaço de tempo, nos próximos minutos, é uma adequação e diminuir esse estresse do pós-notícia, né? Então, nós tínhamos uma previsibilidade de volatilidade. Confesso que foi até um pouco menor do que o esperado, mas a gente precisa estancar essa volatilidade e ver o quanto que o mercado vai precificar esse aumento de taxa de juros. S&P já está voltando tudo, mas aqui no Brasil, não. Tanto que, internamente, quando a gente olha a curva de juros, ela vai se estressar. Por isso que a gente vê vários ativos também já devolvendo boa parte do seu movimento de alta. Aqui, tanto no nosso país, como também lá nos Estados Unidos da América, agora é o dado do payroll na sexta-feira, que dá essa cravada do aumento de taxa de juros lá, e aqui a gente fica muito de olho a respeito do que nós estamos falando de reforma tributária e todos os movimentos do arcabouço. Então, a política aqui no nosso país pode fazer preço que não está dentro do gráfico, então por isso que a gente vai defender que esse range lá dos 122 mil pontos para essa semana é muito forte, é complicado a gente acreditar que, apesar de todo o contexto e todos os ventos soarem positivos para o nosso país, tenhamos a data de amanhã e sexta-feira uma movimentação muito compradora ao ponto de romper o 122. Por que o 122, Medina? O 122 a ser rompido, né, e os 120 mil pontos aqui, nós temos praticamente 2 mil pontos numa linha reta. Então, os vendidos, eles não querem estar estopando nessa faixa de preço. Então, eles vão defender muito forte esse patamar e só há uma virada de chave quando realmente nós tivermos o payroll, reforma tributária e algum avanço mais significativo a respeito da parte fiscal do nosso país. Perfeito, Guilherme Cunha analisando a situação do mercado. Bom, Gui, vamos trazer então a análise de alguns ativos no dia de hoje, os pedidos da galera que estão chegando, né? Eu acabei adiantando na Station o Eduardo Novaes, que pediu lojas Quero e Marfrig. Já a gente passa por lojas Quero, Gui, mas eu queria falar sobre o setor de proteínas. Hoje a Marfrig divulgou, né, que realizou o primeiro embarque de carne bovina in natura para o México. Marfrig exporta para o México via unidade em promissão em São Paulo, habilitada para 30 países. E a gente vê BRF avançando mais de 10%. Renovou a máxima desde novembro de 2022, hein, Gui? Aqui explica essa situação de BRF. Hoje ontem, melhor dizendo, tivemos o Santander mantendo recomendação neutra para a BRF com preço-alvo em R$9. E é isso que está movimentando, Gui? É um dos motivos, né? O setor de frigorífico voltou a ser muito bem comentado pelo mercado financeiro como um todo, e a expectativa é que o segundo
semestre seja extremamente positivo pós a apresentação do balanço, principalmente do terceiro tri. Chegou a comentar que a queridinha do Guilherme Cunha, e a tese acaba sendo muito mais em frente à Marfrig, a BRF estava no noticiário corporativo, mas a Marfrig entrando junto aí com a companhia, então a BRF, perto dos R$10, meio que esgota as suas possibilidades de manter um viés muito mais altista, já ficaria muito na parte do preço. Agora, quando a gente olha a Marfrig, ela tem um baita de um espaço para movimentação de alta, e é muito importante que ela não devolva o seu movimento altista de hoje para amanhã e vá buscar rapidamente a faixa dos 8,50, porque os 8,50 em Marfrig é o único barreira, o único pedágio para que a companhia possa também buscar a faixa dos R$10. Agora é a hora de setor de proteína e frigorífico, e estou de olho em Marfrig, tem uma posição bem pequenininha, pretendo aumentar caso venha romper os R$8,50, porque o cenário de aumento de margem desse setor está me chamando muita atenção para esse segundo semestre. Não estava no meu radar, mas agora precisamos embicar, não teve jeito, o fluxo está forte. E para não deixar o Eduardo Novaes aqui na mão, o Gui Menda já mudando de setor para lojas Quero Quero, que foi a pergunta que ele pediu para te fazer, o que você acha? Pô, eu acho sensacional, lojas Quero Quero foi um ativo que eu não quis ser mão de alface, né? Porque depois que traumatizou com o movimento da tenda, a Lojas Quero Quero, a gente chegou a comentar na data de hoje que estava ali com o movimento de querer romper essa grande resistência que era na faixa dos 6,50, e assim aconteceu, né? A última vez que eu vi o quadro de cotação da companhia estava subindo 2 dígitos, ou seja, mais de 10% de alta para LJQQ3, que agora, Medina, só vai parar nos patamares de R$8. Não tem nada que pare a companhia até chegar o objetivo final dos R$8. E aí foi um baita de um trade, vai ser em porcentagem o melhor do ano. Perfeito, Guilherme Cunha. Bom, aproveitando então que a gente abriu aqui com a Station, Camila, vamos pro YouTube, vamos pelo WhatsApp também, as perguntas da galera que você separou por aí, ô Camila. Então vamos lá, porque o nosso primeiro ouvinte foi o Tarcísio Silva, ele quer saber sobre Magalu e o carnezinho gostoso, Gui. Magalu, vem ser feliz. Eita, e vamos fazer um trade você também. Magalu poderia estar muito melhor do que ela está na data de hoje. Magalu dá um respiro junto com todas as small caps e também as empresas sensíveis a juros. O que é importante de a gente ver de Magazine Luiza nesse curtíssimo espaço de tempo. Aquela faixa dos R$3,33, R$3,30, parece que é bem interessante para a ponta compradora. E no otimismo de bolsa de valores, engata a quinta marcha para uma possibilidade de uma continuidade do movimento. O que a gente pode falar de Magalu para cenas dos próximos capítulos? R$3,50. Ele fica uma pressão muito forte em Magazine Luiza entre R$3,30 e R$3,50. Ao romper os R$3,50, deixa o comprado sonhar, levando o papel lá para a faixa dos R$4, R$4,50 e o lendário ponto 508 e 518. Gosto de Magazine Luiza, falei bastante dela ontem na gravação ali da Genial no podcast. Pretendo ter a posição, caso o mercado venha corrigir novamente mais perto dos R$3 e carregar o ativo lá para os 508, 518. A expectativa de apresentação do balanço do segundo trimestre não é positiva, inclusive já está no preço, trazendo aí uma expectativa negativa, prejuízo nessa apresentação de balanço, mas o segundo semestre, no lendário rush natalino, o papel tende a voltar lá nas máximas de março de 2022, que é o 508, 518. A única coisa que o nosso ouvinte precisa entender é uma compra onde você ainda detém a possibilidade lá dos R$2,70 num cenário catastrófico pós-balanço, e você tem que ter muita paciência, porque é um trade só para a virada do ano de 2023 para 2024. Top, Gui. Vamos lá, então, voltando para o nosso YouTube. O nosso ouvinte Jefferson Medeiros, ele falou, boa tarde, galera mais top do Brasil. Olha só, quem é top é você, Jefferson. Ele quer que você fale sobre a ação que não sai da boca das mulheres, Espaço Laser. Eita, Espaço Laser, essa daí o pessoal gosta por demais da conta, né? E no final,
porque ela está subindo e está subindo forte, com umas expectativas de romper um patamar de preço que nós, inclusive, não acreditávamos. Hoje é um dia bem atípico, pessoal, na Bolsa de Valores, e não era no radar de nenhum analista, de nenhum investidor, de nenhum trader, que fosse essa alavancagem forte aí no setor das small caps. Agora, espaço laser, se ficar acima dos R$2, 2,20, começa a mudar um pouco do cenário de preço e só tem o alvo lá nos R$3 com 16 centavos. Não compraria espaço laser, eu vejo que é muito frágil a parte de fundamento, a parte de balanço da companhia. Continuo acreditando que vai sofrer bastante dificuldade na parte financeira dentro do projeto, porém é preço. Rompeu esses 2,20, tchau, 3,16 numa linha reta, porque da onde tem rasgada, haverá rasgada. O papel caiu fortemente, é um dos papéis que mais foram amassados pós-IPO, então o mercado está olhando para essas assimetrias. Não gosto do papel, é muito importante vocês saberem que o fundamento está ruim, mas no mercado de bull market, todo mundo comprando, não tem o que fazer, e tem aí expectativas máximas até esse cenário do segundo semestre em R$3 com 16 centavos. Boa, Gui. Indo lá agora para a Station, inclusive o Victor aqui, ele falou que o nosso programa é muito bom. Muito obrigada, viu, Victor? Mas o nosso ouvinte Joe Rock, ele falou, e essa Petro aí, hein, professor Gui? Ela vem para os R$20 ou não? 20 já foi, né? 20 não dá pra gente falar não, porque senão alguém vai ligar para nós e falar assim, qual que é a sua? 27 é um cenário base, 27 eu acredito que não demora a vir a contemplar essa faixa dos 27, vejo que foi muita euforia pós a divulgação do balanço, e o cenário mais otimista para quem está acreditando em queda de Petrobras ficou em R$24. E o BS coloca em 22, mas o mercado está muito comprador, dificilmente nesse movimento de queda de juros a gente veja alguma correção superior aos 115, 113 mil pontos no mercado de futuros, o que naturalmente não traz uma queda mais acentuada para a tríplice coroa brasileira, Petrobras, Vale e Itaú. Então não vejo também como comprar nessa faixa de preço, tem lá os R$31 e 27, 31 e 37 como forte resistência trazida ali por parte de preço. R$27 é um objetivo natural, e se romper e tivermos uma correção, né, antes de embarcar para as máximas do movimento histórico, a gente vê Petrobras lá nos 24, mas já tem muita gente defendendo nessa região dos 27, chegando lá dificilmente vai ficar acionando stop, muito pelo contrário, tende a virar a mão para a ponta mais compradora. Perfeito. Gui, aproveitando um pouco esse cenário de blue chips, de mercado brasileiro, Juliana Machado, ela participou com a gente trazendo um overview, né? Contando que os discursos mais otimistas em relação à aprovação da agenda econômica lá no Congresso trouxe esse movimento altista para a Bolsa Brasileira. Eu queria te ouvir em relação a isso. O quanto ainda essas discussões interferem no mercado aqui? Você enxerga algum tipo de risco caso algo não seja aprovado por lá? Ô Gui, como você é um investidor que sempre acompanha o fluxo, análise técnica, fundamentalista das empresas, acompanha também esse cenário político que está movimentando Brasília nessa semana? Boa, Medina, uma coisa tem que ser certa, tá? Algumas empresas já estão no preço ou acima dela mediante afundamento, como você muito bem pontuou. O que a gente está flagrando em alguns ativos e alguns setores é a compra da redução do risco Brasil, né? Risco fiscal, as melhorias que serão feitas principalmente com a movimentação da reforma tributária. E aí o que a gente está pautando as pessoas estão comprando, entre aspas, a certeza de que tudo passou, tudo está bem, e qualquer adversidade de fato lá no Congresso pode vir sim a surgir alguma boa volatilidade para a nossa Bolsa, que vai ser anulada com o movimento de política monetária. Então a redução da queda de juros vai continuar o fluxo comprador, por isso que a gente acredita que até o final do ano nós tenhamos aí o rompimento da máxima de um formato saudável, né? Nesse curto espaço de tempo ainda há essas confirmações a serem feitas, boato e fato, ainda assim acreditamos numa queda antes da compra. O que acendeu a chama dos comprados mediante essa redução da incerteza que foi gerada
na data de hoje e expectativa também para os próximos dias é o setor financeiro bancário, que já é o segundo que mais cresce dentro do nosso país, só perde para o imobiliário, né, para as construtoras, e o nosso querido Itaú Unibanco, que tanto falamos dele aqui, lá nos R$20, está acima dos 29, querendo rumar direto e reto para os R$30, que é o objetivo final dentro do estudo de fundamento, dentro de valuation. E também as seguradoras continuam trazendo uma atração muito grande na ponta compradora. Tudo isso acelerou depois que nós tivemos essa redução de incerteza dentro do nosso país. Faltando 5 minutos para as 4 horas da tarde, quando sair o ajuste do dólar, que sai em 5 minutos, o Gui vai comentar mais sobre moeda americana aqui para você e te contar se vale a pena fazer alguma operação ainda no pregão de hoje ou já se preparar para o pregão de amanhã em relação ao dólar, porque o Gui é o pai do dólar e tá conosco todo dia no Expresso da Tarde. Mas as perguntas não param de chegar, né, Camila? Tanta pergunta na Station, no YouTube, e o pessoal tem que deixar o like também, estamos com 1.345, a gente vai bater os 1.400 hoje. Então vamos lá, então deixa o like e a pergunta pro Gui Cunha, que agora a gente vai lá pra Station novamente. O Henrique Kunz, ele quer que você comente sobre Sebav. Sebav andou bem, né, na data de ontem. Eita, peraí que eu abri aqui errado aqui, oh meu Deus do céu. E Sebav é um dos ativos que a gente também tem como uma expectativa interessante para o segundo semestre. Subiu bem ontem, caiu bem hoje, né? Então vira um cenário meio que controverso. Pode ser testado, meu querido ouvinte, os 4,77 e o 4,44 antes de trazer a sua pernada de um cenário mais positivo. O gráfico não demonstra movimento de alta, o que nós estamos cornetando é a melhoria das commodities e também uma expectativa cambial que venha a ajudar a companhia Sebav no segundo semestre. Não vejo o papel abaixo de R$7 esse ano de 2023. Sebav foi muito castigada durante a virada do ano e esse segundo trimestre de 2023. E quando sair o balanço, o mercado vai entender que essa faixa de preço não faz sentido. Por hora, o gráfico traz um movimento de queda. A alta de ontem só gerou liquidez para novos vendidos e pode testar mais uma vez 4,77, 4,44 antes de ter a sua toada de alta. R$7 é o objetivo final, mas tem uma baita de uma trava na região dos 5,90/R$6. É um trade de paciência a companhia Sebav 3, que tem bons fundamentos e uma expectativa para o segundo semestre bem positiva. Boa, Gui. Tô vendo lá no YouTube que o nosso ouvinte Rogério Perboni, ele quer saber sobre Braskem. Braskem teve notícia hoje, eu acompanhei via Mover, que teve uma manutenção de preço, de recomendação e redução de preço alvo, né, lá para a partir dos 28, e já pautando também esse cenário da aquisição da companhia, seja ela por quem for, que já está virando uma novela mexicana. X a questão de Braskem, é uma aposta, pessoal. Porque agora ninguém está mais comprando e vendendo Braskem, olhando tecnicamente ou a parte do fundamento. Todo mundo fazendo as apostas a respeito da venda da companhia. A média de negociação está lá na faixa dos 38. Mas esse candle, o primeiro candle verdinho que a gente tem ali, que esse ano foi a quarta, quinta vez que já teve a especulação da compra da Braskem, voltou tudo. Depois teve a alta com essa novela mexicana que a gente flagra basicamente todos os dias. Hoje a Unipar pediu exclusividade, então o mercado vai cada vez mais digerindo quais são as possibilidades, e Braskem agora indicou uma movimentação de baixa. O risco de Braskem ficar caindo até os 24 e 20 reais antes de buscar os 38 na finalização da venda. Eu vejo que agora, cada vez mais vem esquentando e cada vez mais outras grandes companhias vêm cutucando a compra de Braskem. Eu estou de fora do case, eu vejo que é muito complexo, de fato é uma aposta e eu não sei o tempo disso. No mercado de bull market, a gente tem muita simetria aí para poder ganhar dinheiro. Eu acho que Braskem vai buscar os R$38 nesse fim aí de imbróglio de quem compra e quem não compra, mas é um risco muito grande de ficar o dinheiro parado por muito tempo até com que isso venha se materializar. Perfeito, Gui, 3 horas e 59 minutos.
Daqui a pouquinho sai o ajuste do dólar para você trazer aqui pra gente. Nesse momento o dólar futuro, ele tá numa leve alta de 0,08%, R$ 4,870 ou R$ 4,87, para ser mais exato também. Os juros futuros avançando até 11 pontos base por toda a cauda, 11 pontos base para o contrato de vencimento para janeiro de 2029, a 10,55% ao ano. O Ibovespa subindo 0,56%, 119.720 pontos. Eletrobras, Itaú e BRF são os papéis que mais trazem pontos para o Ibov. Eletrobras subindo 1,80% a R$ 40,10, Itaú subindo 0,94%, R$ 29,04 e BRF subindo 10,28%, R$ 9,87, como a gente já tinha comentado em relação à exportadora de proteína. Ô Gui, vamos voltar a falar de dólar futuro, porque o ajuste saiu agorinha mesmo. Você vai trazer o ajuste aqui pro pessoal que está acompanhando o nosso programa, Gui, e contar, vale a pena fazer alguma movimentação? O que pode vir daqui para frente em relação ao dolinha, Gui? Gosto muito, viu, Medina? Hoje é um dia que a gente pode estender um pouco os comentários a respeito do câmbio, fácil, uma vez que o ajuste diário está aí, né, no R$ 4,87, e nós não tivemos uma retomada de preço naquele famoso ponto bipolar que é o 4,834. Então, qual que era a grande expectativa do dia de hoje? Subir, já era natural dentro do pré-mercado, uma alta dentro do câmbio, mas a retomada lá na faixa do 4,834 era a grande expectativa, frente, inclusive, à nossa tese de um viés mais baixista pelo último contrato do ano mais evidente. A data de hoje, apesar de todo esse fluxo, retomada do feriado no estrangeiro, não gerou a queda do câmbio. Também muito feito pelo DXY, que abriu já estável, teve só uma queda pela manhã e subiu fortemente, e agora todo esse cenário de política monetária que fortalece o câmbio, o dólar, né, frente ao mundo como um todo, tende a ficar mais forte dentro dos próximos dias e no aguardo desse movimento do payroll. Porém, nós temos alguns pontos chaves dentro desse contrato que hoje gerou muito valor e dinheiro para o bolso. Quais são eles? 4888. Então, esse ponto é um ponto bem antigo, a qual a gente flagra, e é uma memória de preço onde o dólar defende possibilidades de alta, e o 4923. O 4923, já um dólar acima de 4,90, é um estudo de fluxo que a gente faz, que é muito forte. Ao romper esse cenário, a gente vai falar de um dólar acima de R$5. O que não tende a ser uma realidade ainda com os dados atuais que nós temos dentro da política monetária. Nosso custo de carrego ainda é extremamente elevado durante o contrato WDOQ como um todo. Então hoje o dólar, de novo, né, ele só não rompeu a mínima e ficou mais para baixo por causa do movimento da ata, DXY estressou e gerou um ajuste mais elevado. Acredito que o dólar ainda hoje possa cair e buscar as mínimas, estragando a possibilidade de um trade dentro do mesmo dia, né, o famoso day trade. Caso ocorra qualquer, entre aspas, anomalia, que o dólar comece a subir 10 pontos acima desse ajuste, ou vulgo 4,880, né? 4,880 já começa a gerar uma possibilidade de um trade vendedor para o intraday, buscando uma retomada mais próxima possível desse ajuste. Agora, caso o dólar fique nessa queda após a formação do ajuste, não tem o que fazer, porque a expectativa é que o dólar seja um viés baixista até os dados do payroll. Eu acredito que entre hoje e amanhã, né, hoje não dá mais tempo, mas nesse cenário de virada do trade de hoje para amanhã, o 4834 tenha que ser testado para poder ver a força dos comprados vendidos. 4834 é o objetivo que eu vejo para amanhã no câmbio. Excelente, o comentário de Guilherme Cunha aqui para vocês, só para colocar também o DXY, né, ou DXY, subindo nesse momento 0,30%, 103 horas e 376 cents. A gente pode até colocar, esse é o gráfico de 5 minutos, que mostra exatamente os candles mais fortes de alta na parte da tarde, aqui às 3 horas com a divulgação da ata do FONC, e de acordo com o Gui, é isso que evita o dólar ir para o patamar negativo nesse momento. A gente fica acompanhando até o fim do pregão. Em relação aos futuros, né? Para quem está chegando por agora, as negociações vão até às 6 horas da tarde.
Um abraço aqui pro canal Grow Up, hein? Ele tava aqui com a gente ontem, né, ô Camila? Ele disse que conheceu a gente ontem, viu, ô Gui? Tá aqui novamente. Legal, é sempre bom um ouvinte que conhece a gente e volta pra participar da nossa cobertura. Diz que tá conhecendo o canal, mas tá curtindo muito os comentários, viu, Gui? Dá uma boas-vindas aí pra ele também, Gui. Pô, boas-vindas! Eu tenho certeza que você já está viciado na transmissão da TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Ah, Medina, é verdade seja dita, viu? É uma picada igual a do trade. Você começou a ouvir TC Rádio, não tem como mais ficar sem, não. Não tem como operar sozinho. Boa, Gui, 4 horas e 4 minutos. E vamos trazer mais ouvinte, Camila. É o pessoal mandando várias perguntas, dúvidas pro Guilherme Cunha. Você tá separando tudo por aí, diz aí. Olha, o Ralph Alberghini, lá no nosso canal do YouTube, ele falou assim, Pomo 4 corrigindo. Até onde vai essa queda, Gui? Pô, a gente falou de Pomo 4 hoje pela manhã e eu tive uma informação que não estava no meu radar, a qual foi contextualizada pelo analista ali, o Bruno Mazzoni, que é o estímulo frente à frota, né, que o governo está fazendo, e isso impactou de um formato muito positivo a companhia Pomo 4. Então, agora, na verdade, nossa expectativa aí perto dos R$5, os comprados defenderem um pouco essa movimentação da queda, visto que esse estímulo não ocorre agora, ocorre no cenário do segundo semestre. Então, o ponto mais forte realmente está 4,80 para quem está olhando para trade, para quem está olhando para o curto prazo, e quem quer acumular, quem quiser encher a mão ali nesse cenário dessa tese, fica muito mais próximo dos 4,50. Como o 4 deu uma esticada muito grande, as correções são oportunidades para a ponta compradora, para prazos maiores, frente a esse estímulo do governo. Então, tem que ficar acompanhando a Pomo 4, tanto na parte de balanço, quanto esse estímulo, porque se ele sair, é uma pernada de novo de alta para a companhia. E aí, se atrasar ou algo venha a mudar, a gente pode ter uma queda mais acentuada. Não é o cenário base, tá, pessoal? O Pomo 4 é para ser uma oportunidade para o segundo semestre. Eu não consigo comprar ativo que está nesse patamar de preço, então eu vou esperar se aproximar mais desses 4,40, 4,80 talvez, se for um cenário de rompimento das resistências do Ibovespa, aí faz sentido entrar. Então só toma cuidado para não errar o timing em Pomo 4. Um baita de papel, né, para o contexto de alta, só que se você errar o timing, vai gerar uma ansiedade. Se você já está comprado, é uma situação de defender o seu lucro, porque o ativo tem expectativas bem positivas em prazos maiores. Boa, Gui. Inclusive, o nosso ouvinte, o Grow Up, ele falou que acolhimento. Muito obrigada, são diferenciados mesmo. Vou deixar aqui um beijo para ele. Mas vamos pegar lá na Station agora, que, olha, o nosso ouvinte aqui, o Alex Mendonça, ele quer que você fale sobre Semin 3, Gui. Semin 3. Outro papel que tá legal aí para quem é mais curto prazista, né? Tá no meio do caminho, mas dentro do setor que tá muito bagunçado, tende a se destacar. Tá esquisito, pessoal, tá faltando um volume ainda para trazer essa movimentação mais altista para quem quiser comprar sem muita dor de cabeça nos R$4. Então, ao Semin, ao corrigir mais perto dos R$4, já tem muita gente, inclusive, querendo o ativo nessa faixa de preço. Os objetivos estão em 4,60 e mais perto dos 4,90, tá? 4,60 parcial, 4,90 encerrando esse trade. Quem quiser começar a pôr um pezinho agora, faz um sentido para não ficar de fora da festa, mas tem que ter caixa, tem que ter mão para chegar mais próximo dos R$4, aí sim você está adquirindo papel num valor, né, numa região de preço mais interessante. Boa, Gui. Vou trazer, então, uma pergunta e um comentário logo em sequência. O Daniel Maciel, ele tá falando que SEQL3 tá com alto prêmio de risco e perguntando o que você acha. Mas eu queria também mandar uma pergunta aqui, na verdade, um comentário do Moisaniel, que ele mandou mais de uma vez aqui, que ele falou que o seu filho foi rebelde ontem depois do ajuste. Você disse cai e ele disse não caio, Gui. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, é isso, né? O Dolinha tá tirando uma onda dentro do respeitável, né? Então, se a média é 5, tá tirando 5,5, né? O Dolinho. Mas tá pagando aí, tá passando de ano. Sequoia, que é um contexto aí inicial da pergunta, eu vejo que nós temos um desenho pro trade, né? Sequoia, ele não tem mais fundamento, não tem mais o preço estabelecido ali para a companhia. O que a gente vê em Sequoia são os ativos.
Então, o que a gente está deslumbrando dentro de uma tese? Pô, tem mais de bilhão ali de ativos Sequoia. Não vão deixar isso de lado. Então, daqui a pouco começa um imbróglio lá, uma Braskem, e o papel pode rumar a taxa dos 2,50. Marcou um fundo, né, pessoal? Lá nos 1,25, ninguém quer mais ver o papel de Sequoia lá, nem sequer faz sentido. 1,40 também é uma baita de um suporte. Então, o risco e retorno desse trade ele é sensacional. O problema é tempo, porque isso é uma tese, é uma situação que a gente está dando e vendo sentido. O que a gente vem fazendo muito em Sequoia comprou, subiu 6, 7%, tira 70% da posição, espera voltar, porque isso já ocorreu mais de 4, 5 vezes durante esse movimento que a gente vem comentando aqui na TC Rádio, e a qualquer momento essa venda dos ativos, se ocorrer, né, que é a nossa tese, tende a levar o papel rapidamente para os 2,50. É um dos ativos mais assimétricos que nós vemos aí em questão também do último balanço valuation, né, tem lá a faixa dos 4, o estudo que ainda detém possibilidade de caixa futuro positivo frente ao todo mundo pagando de fato ali no setor varejista. Então é um papel que está esquecido. É ruim falar de Sequoia com tanto papel subindo 8, 10% de formato consistente, mas uma quirelinha eu acho que é interessante já fazer essa de recurso, fazer esse giro, porque a gente pode piscar e ver Sequoia 2,50 e aí todo mundo vai ficar com aquela dor de não ter tido participado. Gosto desse giro, gosto dessa tese, e nos 2,50 a gente crava mais uma aqui na TC Rádio. Gui, o nosso ouvinte Felipe Zan, lá no YouTube, ele está perguntando o que você acha de Multilaser. Multilaser, foi falado, não me trouxe, não estava no meu radar, trouxemos hoje pela manhã, me chocou bastante, tirei um print, inclusive do gráfico da companhia, tem um espaço vazio, direto e reto para os 3,80, então o Multilaser embarcou uma movimentação de alta muito forte, e também nós contextualizamos ali com o analista, o Banco Safra colocou o preço-alvo de Multilaser a R$8. Anota aí, pessoal, R$8 é o preço-alvo que o Banco Safra colocou o ativo. É muita coisa. Então, para quem está otimista com o papel, não aí nos 3,80. 3,80 tem muita gente querendo se livrar de Multilaser. Tem 5,50. Aí 5,50 eu já acho ousado. Mas quem acredita aí no relatório da companhia Safra, tem lá os R$8 como objetivo. Gostei do papel, eu não entrei hoje porque eu preciso me antenar um pouco mais, ler esse relatório, entender o que o Banco Safra viu, que muita gente não viu esse papel recentemente a R$1,25, mas é uma baita de uma oportunidade gráfica, né? A técnica da coisa está muito bonita e Multilaser deve estar aí aprontando, deve estar fechando algum bom contrato para que as pessoas comecem a cada vez mais pautar ela. Por curto prazista, de olho aí nessa faixa dos 3,80, que é onde tende a travar, é quase R$1 de alta, tem bastante espaço para Multilaser subir. Boa, Gui. Tô vendo aqui, inclusive, na nossa station, o João Roque, ele tá falando que você tá com a camisa da Via 3 e tá falando que isso é um sinal de que Via vai voar. Você concorda? Não concordo não. Faltou o I, né? Faltou o I aqui, é uma outra marca. Eu entendi o contexto aí do nosso querido ouvinte, mas não teve jeito não. Via, eu permaneço bem pessimista, face ao passado, né? O passado de algumas empresas o condena. Então, esse provisionamento bilionário me preocupa bastante, apesar de ter muita pessoa física comprada lá na região dos R$4, R$5, acreditando nesse rally aí de quebras, mas eu vejo que a apresentação desse próximo balanço, espero estar errado, mas a apresentação do próximo balanço tende a dar uma aguada no chope de muita gente, e se tivesse o I no meio aqui, realmente nós poderíamos contextualizar algo aí de clubismo do Guilherme Cunha, mas enfim, não é. Não foi dessa vez, mas vamos lá. O nosso ouvinte Leandro Rodrigo, na Station, ele quer que você fale sobre Carrefour Brasil. Carrefour Brasil, eu vi, inclusive, o nosso sócio TC e contribuidor Israel Massa colocou um trade ideas bem estruturado a respeito de compra de Carrefour para prazos maiores, contextos, né, a movimentação da compra, melhorias estruturais que podem vir a ocorrer na companhia, e é um papel também que foi bem amassado durante esse ano de 2023. Carrefour, se tem que romper, tá, pessoal? Eu, Guilherme Cunha, gostaria de ver esse papel, primeiramente, romper os R$12,68 para abrir porta lá para o preço-alvo mais perto dos
64,17 reais. Gerou um otimismo interessante na companhia Carrefour, vai sair provavelmente bastante relatório nas próximas semanas frente à companhia e muita gente já está antecipando a sua posição. Eu, Guilherme Cunha, pretendo entrar caso o mercado venha a contemplar o rompimento dos R$12,68. Para baixo tem ponto nos 10, né, um suporte não só psicológico, mas também bem agressivo na faixa dos R$10, mas eu vejo que dificilmente Carrefour começa a engatar sequências de queda. Sequências de queda no Carrefour é oportunidade e só vai ocorrer se a bolsa engatar uma correção. Boa, Gui. Vou te trazer aqui um papel que, olha, ele não estava na fila, mas está todo mundo falando no chat. Gol. Gol L4, pô. Senhores passageiros, Gol em tendência de alta. Senhores passageiros, Gol em tendência de alta. Vamos ver que Gol tá aprontando dentro do intraday. Ah, pessoal, Gol não tem por que parar, viu? Gol é complexo você falar assim, ó, manda bala e compra, mas o que a gente estudou de Gol para até metade do ano que vem? R$19. Então, de acordo com os últimos balanços, que foi reversão de prejuízo para a lucratividade, nós temos uma expectativa de Gol só parar o movimento de alta de formato sólido mais perto dos R$19. O papel ainda está em 13. Né? Então nós vimos ali R$5,90 marcando um fundo basicamente dentro do ano e agora o papel mais do que dobrou. Todo mundo espera a correção, mas a correção de Gol não vem. Porque não tivemos uma alta significativa em petróleo, não tivemos uma alta expressiva no câmbio e o governo está estimulando. Então é difícil você não acreditar que vai ser lucratividade os próximos trimestres de Gol linhas aéreas. Então o Gol vai ficar subindo dia após dia. Pô, Gui, mas não subiu demais, né? Não é preocupante, principalmente para quem está no papel, não tem por que sair. Por favor, coloquem o gráfico de tenda dentro do Expresso da Tarde agora. Não corrige. A última vez que eu vi na data de hoje, estava subindo 4%, 5% depois de ter subido 200% no ano. Então, essas empresas que estão virando prejuízo para lucro e tem algo adicional, seja um estímulo ou a macroeconomia como um todo ajuda, não vão parar de subir. Então, o Gol teve esse movimento bem agressivo para o cenário de alta e tem espaço para subir, e Tenda tem o Minha Casa Minha Vida e vai reverter prejuízo para lucro. Então, a Tenda nem sequer ainda está dentro do balanço, mas daqui a pouco apresentou resultado positivo, vai continuar subindo. Tenda só paga nos 13,50, Gol só paga nos 19. Perfeito. Guilherme Cunha com a gente aqui no Expresso da Tarde. Ô Gui, obrigado pela sua participação com a gente. Um grande abraço a você. Deixa o seu espaço para o destaque final. Se a galera quiser fazer uma movimentação ainda hoje, dá tempo. Ou Gui, ou equipe esperar também para a abertura de amanhã, Gui. Bom, Medina, estou olhando aqui o dólar, ele ficou parado, né? Ele não trouxe nenhuma volatilidade adicional que sugerisse uma situação que fizesse jus a gente cornetar. Então, se voltar lá para o 4,880 faz sentido, sim, um trade mais rapidinho no papel. Destaque que hoje a gente não acabou contemplando, né? Diariamente a gente vem falando desse ativo, sendo uma tese aqui conosco. E FCM, né? A Infracommerce, na data de hoje, chegou a romper os R$2,10, não deteve força suficiente para dar uma sequência rápida para o alvo. Então, hoje, o papel nesse segundo está em R$2,10, uma alta de 6,06%, e fechando acima dos 2,10, o 2,10 vira um suporte, rumo aos 2,40, que é o objetivo do ativo. É um trade que vai dar basicamente 100% desde a primeira vez que nós falamos aqui do ativo. Continua com o volume comprador para quem segurou, sucesso por demais da conta. Beijo no Cunha, de olho que Petrobras está negativando e pode azedar o pregão de amanhã. Valeu! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.